Então nesse vídeo eu vou falar sobre as atitudes mentais que a gente vai desenvolver, que são habilidades também, são habilidades comportamentais que a gente pode pensar dessa forma, que a gente vai desenvolver na prática das meditações e observando as nossas situações estressantes. Primeiro é de não julgar, o não julgamento. Nós temos sete atitudes mentais fundamentais. A mente de principiante a gente já viu, é uma delas, mas a gente tem sete ou oito atitudes mentais. O não julgar significa que eu não vou colocar uma interpretação naquilo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo. Aquilo está acontecendo. É como se eu desse um aval de equanimidade. Percebesse que aquilo está aparecendo, eu vou observar e eu não vou dizer se eu gosto ou não gosto, quero ou não quero. Eu diminuo a força dessa dicotomia. Essa dicotomia está mais relacionado com o modo fazer. No modo ser, essa atitude mental de não julgar significa que aquilo está aparecendo, aquela sensação está aparecendo, aquela pessoa está aparecendo. Quando aquela pessoa aparece na minha frente, eu sinto uma irritação, porque eu tive um conflito com ela, mas eu não torno presente isso. Em algum momento, sim, eu digo, eu não quero isso, eu quero me aproximar, eu não quero me aproximar da pessoa, mas nesses primeiros momentos que eu entro em contato com essa experiência, eu posso exercitar esse olhar não julgador. Um olhar não julgador também dentro da meditação. Eu observo que no Boriscan, por exemplo, eu tenho uma sensação física que ela traz o desconforto. Quando é que eu entro no processo do modo fazedor? Dizendo que, nossa, vem pensamentos, pensamentos de querer me afastar ou querer se afastar daquilo que está acontecendo no momento presente. Então, essa ideia do não julgar não significa que você não vai julgar, vai sim, mas a gente diminui a força desses julgamentos, e quando a gente diminui a força desses julgamentos, a gente não age baseado no que eu quero, no que eu penso, naquilo que eu quero controlar, naquilo que eu quero que seja da minha forma, naquilo que eu quero que seja da minha forma. A mente de principiante a gente já viu, que é o mindset de crescimento, eu explorar as situações, eu investigar, saber que se aquilo não pode ser feito de uma forma diferente, de uma forma criativa, de uma forma mais inovadora. O deixar ir, a gente consegue enxergar isso muito bem dentro da prática. Toda vez que eu digo assim, olha, perceba esse pensamento, o que o macaquinho está querendo falar com você, e aí você vai desapegar-se disso. Você vai deixar ir embora. Então, quando a gente treina isso dentro do universo da prática da meditação, a gente consegue fazer isso com mais facilidade no meu dia a dia. O apego está relacionado muito ao apego. O apego a uma ideia, o apego a uma pessoa, o apego a uma situação, que naquele momento não é possível. E aí, sim, às vezes eu tenho possibilidade de encontrar uma solução naquela minha situação, mas existem momentos que não. E aí, nesses momentos que não, para eu não ficar preso àquela ruminação mental, e você viu que ruminação mental é um parâmetro, é a base da depressão, é um parâmetro para você entrar em depressão. A gente então, porque a depressão é um apego a algo que você tenha, uma lembrança, ao seu humor deprimido, está muito relacionado à tonalidade emocional. Então, quando você desenvolve esse mecanismo, né, essa atitude mental de deixa aí, você consegue se desapegar das coisas. Por exemplo, a gente tem uma raiva, uma tristeza, e quando naturalmente essa tristeza ela vai embora em pouco tempo. Talvez antes durasse 2 horas, uma semana, e agora não. Eu entro na situação e consigo relevar, não pensar mais nela momentos depois que isso aconteça. Não significa que eu me importe, significa que naquele momento não é importante eu lidar com aquilo. Isso é um resultado do deixar ir, da habilidade de deixar ir. A aceitação
é um termo que gera muita confusão aqui no Ocidente para a gente, né? Significa resignação. Ah, deixa para lá, é assim mesmo, as coisas funcionam dessa forma, a política, ou as questões sociais, a questão da minha injustiça com relação ao que eu achei com relação a determinado fato. Então deixa para lá. Não é isso. Aceitação é na ótica da atenção plena. A gente pode dizer que aceitação é reconhecimento. Eu reconheço que isso nesse momento existe. Eu reconheço que quando eu entro em contato com essa tarefa, que para mim eu tenho certas dificuldades, porque eu não tenho uma habilidade suficiente para lidar com ela, eu me sinto um pouco incompetente, ou um pouco inibido. E aí na aceitação, quando eu reconheço isso, eu começo a entender o que é que está causando a causa do meu problema, do meu estresse naquele momento. Então, se com clareza eu sei o que está acontecendo comigo naquele momento, eu posso pedir ajuda. Eu posso relatar para alguém ou para minha rede de apoio o que eu preciso naquele momento. E aí, então, a aceitação é a aceitação de reconhecer que naquele momento eu estou sentindo raiva, que naquele momento eu estou muito agitado, meus pensamentos muito agitados. E aí, com isso, abre-se um leque de possibilidades para eu agir de alguma forma que eu controle essa emoção ou diminua essa agitação mental. A gentileza a gente já está fazendo. Então, a aceitação é quando eu vejo dentro da esfera, né, da meditação, quando eu vejo uma sensação física, quando eu sinto, eu percebo aquele tipo de pensamento, que é um pensamento desagradável, mas tem também pensamentos bons, e eu acolho e aí eu deixo ir embora. Então a aceitação ela é parceira do deixar ir. Eu acolho e deixo ir. Eu não me apego e não tenho uma aversão. Eu acolho. Eu tenho uma terceira via de lidar com a experiência. O modo fazedor, ele diz que eu quero me aproximar disso e eu quero me afastar. Eu me apego a isso, eu me apego à minha ideia, ao meu carro, à minha família, e eu, então, quero me afastar dessa pessoa, quero me afastar dessa situação, quero me afastar do meu medo. Esse tipo de relação com o seu estresse, ele funciona em certos pontos, mas em outras situações ele não vai funcionar. Você vai ter que trazer essas habilidades da aceitação e do deixar ir. E aí eu sou gentil comigo mesmo quando eu vejo o que é que eu preciso. Eu preciso ir para um spa, eu preciso ir para uma praia, eu preciso falar para a pessoa que eu estou sentindo, eu preciso deixar minha raiva fluir com mais facilidade, minhas emoções negativas fluírem com mais necessidade, sem reprimi-las. O que é que eu preciso nesse momento? Então, a autogentileza ela traz um autocuidado. Então, por isso que a gente diz, a gente já está praticando isso na meditação, quando a gente diz, perceba a sensação física, perceba os seus pensamentos, com gentileza, deixe-os ir e volte para o foco, para o ponto de referência que você atribuiu desde o começo da meditação. O não esforço significa que você, na meditação, não precisa ir. É um paradoxo aqui muito grande, tá? O modo fazedor ele diz, eu preciso me esforçar para chegar do ponto A ao ponto B. A atenção plena diz, não, você precisa apenas observar as coisas que estão acontecendo. E aí, quando você observa a coisa que está acontecendo, essa coisinha ela te dá uma abertura, uma portinha, para você fazer o que é preciso. Então, por isso a gente consegue usar muito aquela regra de Pareto, né? Os 20% ele diz sobre os 80% dos resultados. 20% de esforço, 80% de resultado. Por isso que também, dentro da meditação, a gente começa a trabalhar essa ideia que para você chegar numa meta, você precisa se esforçar, mas de uma forma consciente, de uma forma mais elaborada. Você sabe que um cultivo mental, um novo cultivo de hábito, você consegue mais rapidamente se você ter o esforço, claro, mas um esforço consciente.
você colocando a atenção àquilo que você está fazendo, o estado de presença. Então, isso que se chama não esforço. Não significa que você não vai meditar, não vai ter dificuldades no começo. Vai sim. Mas a ideia do não esforço é que você não precisa fazer muita coisa para que você encontre um resultado. Você precisa estar atento, fazer, mas estar atento ao que está acontecendo com você, ao feedback que a vida e o exercício está dando para você. Paciência de você entender que aquilo que você está fazendo precisa de um tempo para maturar, para amadurecer e para dar frutos. Às vezes eu encontro alunos que chegam e começam a fazer a meditação por um dia, na semana, 2 dias, e já querem, porque vem com aquele mito, né, que a meditação ele vai tirar o meu sintoma de sofrimento, porque vem com aquele mito, né, que a ansiedade que a meditação vai tirar o meu sintoma de ansiedade, e aí ele vem querendo que a meditação, a técnica, ele seja a pílula que ao ser tomada diminui ou extingue completamente seus problemas, os seus sintomas, as suas dificuldades. Então, paciência nesse sentido, confiança no sentido que sim, você sabe intuitivamente, aqui é o fortalecimento da intuição. Você sabe intuitivamente que você está no momento certo, no que você está produzindo algo que você vai ter bons resultados, que você está no caminho certo, que a sua jornada ela vai te trazer coisas positivas. E cada vez que você começa a ver resultados, começa a se motivar, começa a ter mais confiança e perseverança. E principalmente confiança em si mesmo, confiança nas suas intuições e no que é melhor para você. Então, essas são as atitudes mentais, 7, que a gente encontra na meditação. E aí a gente vai extrapolar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tentar enxergar essas atitudes mentais no nosso dia a dia e tentar modificar a minha postura, o meu modo de me comportar baseado nessas atitudes mentais que na realidade são habilidades comportamentais.